Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 24 de agosto de 2023, seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, o devocional diário de estudo das Escrituras Sagradas. E hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 14 e eu quero ler aqui o texto que está no versículos de número 18 até o 20. Então, Gênesis 14, do 18 até o 20, diz assim: Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Bom, aqui o cenário é um cenário de guerra de grandes proporções. Estão envolvidos ali 9 reis nessa guerra. A cidade, né, ou a região, porque a cidade de Sodoma e Gomorra, depois a gente vai até chegar nela aí na destruição dessa grande cidade, mas essa cidade aí de Sodoma e Gomorra era uma importante cidade ali da região da Palestina, proporções ali muito grandes, era uma grande cidade. E o que acontece nesse caso aqui é que há uma guerra, como eu disse, talvez ali pelo nome dos envolvidos, alguns povos da região ali da Mesopotâmia estavam vindo já para a região de Canaã, tentando conquistar ali recursos que, como a gente sabe, eram recursos importantes ali para a vida naquele momento. Então, nós temos essa guerra de grandes proporções e aí a gente agora vai entrar em alguns pontos aí que a gente precisa destacar. Primeiro é que o relato, ele não dá muitos detalhes. Então, assim como muitas coisas na Bíblia, não tem muitos detalhes. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com algumas explicações extra-bíblicas dos acontecimentos. Então, o que acontece muitas vezes? Como a gente não encontra todas as respostas que a gente está querendo, a gente tenta algumas coisas fora do texto bíblico. Mas o que a gente tem que lembrar, e aí eu vou só dar algum exemplo aqui, lá do Gênesis capítulo 6, quem são os filhos do homem, quem são, né, as filhas de Deus, os filhos de Deus e as filhas do homem, né? Se eu não estou enganado aí na ordem das coisas, mas é só para dar um exemplo de que buscar explicações extra-bíblicos não é aconselhado, né? Então, até religiões falsas vão surgir a partir da inquietação de alguns indivíduos para tentar responder perguntas que a Bíblia não se preocupou em responder. Por quê? Porque para a Bíblia o que importa é o plano da redenção e o plano de Deus. Então, se aquilo ali se encaixa dentro do plano de Deus, do plano da redenção, está ótimo. Para nós, esse é o ponto, tá? Para a fé cristã, de maneira geral, para todos os cristãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, em assuntos espirituais, a Bíblia ela é definitiva, devendo aí outras fontes de explicação de coisas espirituais devem ser rejeitadas. Então, ficamos apenas com a Bíblia, sola escritura da reforma está válido, muito válido. Então, ficamos apenas com a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Segunda observação aí importante é que a prática da entrega dos dízimos remonta ao período dos patriarcas. Aí a gente viu no finalzinho do versículo 20 que Abraão deu para Melquisedeque o dízimo de todas as coisas. Então, algumas pessoas, até bem intencionadas, elas rejeitam o ensino do dízimo, criando explicações bem elaboradas, né? Então, já vi diversas explicações aí para o dízimo, remontando o templo, dizendo que no templo, quando você entregava o dízimo, era como se você estivesse pagando uma taxa e assim por diante, e fazendo explicações das mais diversas. Você vai ouvir, explicações parecem lindas, maravilhosas.
até de pessoas bem intencionadas, tá? Eu não estou falando aqui de mal intencionados. Aí a gente, né, vai para um nível que não faz sentido a gente mencionar aqui. Mas até pessoas bem intencionadas estão tentando aí criar explicações para a questão do dízimo. Porém, o que a gente vai ver nesse texto, e é interessante que lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai confirmar esse texto, mas o que a gente vê aqui esse texto é que o dízimo, ele é um dos elementos de adoração. Então, quando nós estamos adorando a Deus, o culto a Deus, a gente tem alguns elementos, como cantar, como orar, como ouvir o sermão. E a entrega do dízimo, dos dízimos, é parte integrante, é parte importante desses elementos de adoração. Terceiro ponto aí, agora a gente entra de fato na grande explicação. Acho que deveria fazer essas duas primeiras ponderações aqui para a gente ter uma boa base, e agora a gente pode seguir então para o texto basicamente aqui. O que está em jogo? Já que, como eu disse, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e que o que vale é o plano da redenção, então o que está em jogo aqui? O que está em jogo nesse texto é o primeiro mandamento. Abrão, ele adora somente o Deus verdadeiro e rejeita ser confundido com os adoradores de outros deuses. Então, o que a gente vai ver aqui no capítulo 14, a partir do 18, é duas maneiras de adoração, duas formas de adoração. Uma com Melquisedeque e a outra com o rei de Sodoma. Eu tenho falado isso desde o início de Gênesis. Gênesis, ele sempre busca contrastar duas maneiras de adoração. E esse aqui é o centro do ensino. O que está em jogo aqui? A adoração ao Deus verdadeiro, a adoração ao Deus único. Por quê? Porque há possibilidade de adorar outros deuses. Por isso que o primeiro mandamento é: não terá outros deuses além de mim. Então, qual é a nossa postura diante do primeiro mandamento? Gente, se é o primeiro mandamento, se Jesus repetiu esse mandamento quando foi perguntado quais são os principais mandamentos ou como resumir a lei, ele resumiu declarando: amarás somente o Senhor teu Deus. Então, é esse mandamento que está em jogo aqui. Tem dois deuses para serem adorados. E Abraão adora o Deus verdadeiro e rejeita a adoração ao Deus falso. Então, qual é a nossa postura diante do primeiro mandamento? Primeira coisa que temos que fazer diante do primeiro mandamento, e essa aqui é a coisa mais importante: reconhecer a existência de deuses falsos. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Não existe apenas um Deus. Não existe. Achar que existe apenas um Deus é infantilidade. Não existe apenas um Deus. Existe apenas um Deus verdadeiro. Mas tem outros deuses. Cada religião vai construir um Deus à sua própria maneira. Inclusive, alguns cristãos também. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer a existência de outros deuses. Segunda coisa, a gente tem que diferenciar o Deus verdadeiro. Aqui é o ponto. Bom, tem outros deuses. Então, qual é o Deus verdadeiro? Se existem outros deuses, eu posso estar adorando um Deus falso, ainda achando que estou fazendo certo, ainda achando que estou fazendo bem. Nossa, estou adorando a Deus aqui, e aí várias explicações e tudo mais, e achar que estou adorando o Deus verdadeiro. Acho que na segunda pergunta do Catecismo Nova Cidade, a pergunta é: quem é Deus? E o Carson lá, ele faz ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele diz o seguinte: duas pessoas dizendo a palavra Deus podem estar falando de pessoas completamente distintas. Então, o fato de eu falar que adoro a Deus não significa que estou adorando de fato. Então, não estou adorando de fato o Deus verdadeiro, estou adorando outro Deus. Como eu disse, existem vários deuses, mas só tem um Deus que é verdadeiro. Então, eu preciso diferenciar o Deus verdadeiro. E como que eu faço isso? O Deus verdadeiro revela-se somente nas Escrituras Sagradas.
O Deus verdadeiro, ele só pode ser encontrado nas Escrituras Sagradas. Esse é o centro do ensino aqui de Abraão. Nós temos Melquisedeque, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, e nós temos o rei de Sodoma. Abraão opta pelo rei de Salém, por Melquisedeque, e não pelo rei de Sodoma. Por quê? Porque, de fato, ele escolhe adorar aquele que é revelado nas Escrituras. Ainda que nesse ponto aqui, as Escrituras ainda não eram registradas, mas Abraão já tinha tido de Deus ali parte da revelação quando Deus aparece para ele algumas vezes. Então, primeira coisa, deuses falsos existem. Segundo, eu preciso diferenciar o Deus verdadeiro. Se existem outros deuses, como eu acho o Deus verdadeiro? Somente nas Escrituras, não há outro caminho. E a terceira coisa que eu devo fazer diante dos deuses falsos é rejeitá-los. Rejeitar os deuses falsos. Os deuses falsos, eles aparecem de várias maneiras, tá? Eles podem ser coisas boas. Por exemplo, você pode ter coisas como dinheiro, como saúde ou família, como um Deus falso. Qual é a característica de um Deus falso? É aquilo que você busca alegria e saciedade. Se você buscar alegria e saciedade no dinheiro, na saúde, na família, você provavelmente vai cultivar um Deus falso. Mas isso pode ser também em religiões falsas, em religiões que emanam a divindade fora da revelação de Deus, fora das Escrituras, fora da Bíblia. Então Deus, ele é apresentado na natureza, no sol, na lua, na árvore, em qualquer outra coisa. Isso formas de encontrar Deus fora da Bíblia. A Bíblia diz que a única maneira de encontrar Deus é através das Escrituras. Então eu preciso rejeitar os deuses falsos. Então esse é o centro do ensino. Mas na periferia, como eu disse, tem alguns outros ensinos. Por exemplo, Abraão podia achar que Deus estava por trás daquelas riquezas oferecidas. Lembra que Deus falou que Abraão iria prosperar? Então, Abraão podia dizer, olha, tá vendo? Deus está usando isso aqui para me abençoar. Mas sabe o que eu aprendo? Que nem tudo que parece de Deus é de Deus. Então, Abraão podia dizer, olha, eu vou pegar isso aqui, por quê? Porque o rei de Sodoma ali oferece para ele, oferece para ele ali muitas coisas. Aqui, ó, o rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Então Abraão podia dizer, olha, vem de Deus isso aqui. Mas Abraão rejeitou, porque qualquer coisa obtida a parte dos princípios de Deus devem ser rejeitados. Esse é um ponto importante. Mesmo coisas boas, mas que são obtidas sem Deus, elas devem ser peremptoriamente rejeitadas. E o último ponto aqui, que é também periférico dentro desse ensino aí de que Deus ele é único e exclusivo, revelado nas Escrituras, e que os outros deuses devem ser rejeitados. Outro ponto aqui é que Melquisedeque, esse personagem importante, lança já uma sombra no plano da redenção. Já estamos vendo aqui no personagem Melquisedeque a cruz. A cruz já aparece, Jesus já aparece aqui em Melquisedeque, esse personagem que Abraão então entrega o dízimo, que Abraão ouve dele a expressão, bendito o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, bendito o Deus Altíssimo que entregou os inimigos em suas mãos. Então, quando Abraão ouve isso, Abraão percebe ali o plano de Deus e já é uma sombra da cruz lançada sobre a vida de Abraão. E não só eu que estou dizendo isso, porque aqui é aquele ponto. As explicações extra-bíblicas devem ser cuidadosas. Quem é Melquisedeque? A própria Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que a Bíblia faz? Liga os dois assuntos. Liga Melquisedeque com Jesus. Liga essa história com Jesus. Lembra que eu disse que aqui o centro da história é o Deus verdadeiro? Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. O Jesus bíblico, não o Jesus histórico, Não o Jesus dos iluministas, dos racionalistas, do espiritismo e assim por diante. Não, o Jesus bíblico. Esse Jesus bíblico, o Jesus que é Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. O Jesus divino, aquele que nos salva dos nossos pecados, esse é o Jesus
que aponta para o Deus Criador, porque ele é o Deus Criador. Então aqui existe um link entre as duas histórias. Abraão está em busca do Deus verdadeiro. Melquisedeque aponta para esse Deus verdadeiro em Jesus Cristo. Bom, moral da história: rejeitar a exclusividade e a soberania de Deus está no centro do pecado humano. Rejeitar a exclusividade e a soberania de Deus faz parte do pecado humano. Nós queremos dizer ou queremos adorar vários deuses, mas a Bíblia diz que há um Deus verdadeiro e isso confronta o pecado no coração humano. Desafio do Léo aí para esta quarta-feira, qual é o desafio? Como a gente aplica tudo isso que a gente acabou de ouvir? Primeiro mandamento: não terá outros deuses além de mim. Essa é a aplicação. Se esse é o centro do ensino, se a doutrina que está destacada aqui é a doutrina da exclusividade divina, não terá outros deuses além de mim, primeiro mandamento. Então vamos observar esse primeiro mandamento. Só lembrando aqui, voltando um pouco aqui na nossa explicação, como eu faço isso? Primeiro, reconhecer a existência de outros deuses. É inocência achar que não tem outros deuses. Tem, mas só tem um Deus verdadeiro. Aonde ele está? Revelado nas Escrituras apenas e tão somente. Só a Escritura da Reforma. Essa é a segunda coisa a fazer. Encontrar o Deus verdadeiro na Bíblia. Não na natureza, no cosmos, em outros escritos, na sabedoria do passado, não. Nas Escrituras. E terceiro, rejeitar esses deuses falsos. Reconhecer que há outros deuses, diferenciar os deuses e rejeitar os deuses. Tá certo? Essa é a aplicação pra gente nesta quinta-feira. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, diante de Ti nós nos apresentamos agora, reconhecendo, Pai, que o nosso coração é uma fábrica de deuses. Queremos, Pai, adorar outros deuses. Nosso coração se volta para isso de vez em vez. Por isso reconhecemos isso e pedimos que o Senhor nos perdoe. E mais, que o Senhor nos ajude a adorar apenas o Deus verdadeiro, a adorar apenas Jesus e a adorar apenas o Senhor, Pai. Sabemos que não é fácil fazer isso, mas contamos com a ajuda do Senhor para que nós possamos adorá-lo de maneira que o Senhor exige e assim, meu Pai, fazer a Tua vontade. Te agradeço por esse tempo e faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.